Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui, da Sociedade Milionária, e esse talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal e que já devia ter sido gravado há bastante tempo, que é um guia básico para você montar a sua carteira de investimentos. Antes de falar exatamente das classes de ativos que eu acho essencial que você tenha em sua carteira, eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Você já investe em renda fixa e renda variável? Deixa um comentário aqui embaixo, só investe em renda fixa, se já investe nos dois, se não investe em nenhum deles, responde aqui embaixo só para eu saber em que pé você está nos seus investimentos, tá? E, mais uma vez, antes de falar sobre os ativos especificamente, eu queria compartilhar com vocês algumas das perguntas que eu mais recebo por aqui, que elas parecem aleatórias, mas que no final das contas elas têm alguma coisa bem em comum. Só compartilhando para vocês. Vale a pena investir na renda fixa mesmo com a taxa Selic baixa? É melhor investir em fundos imobiliários ou em ações? Vale a pena investir no exterior mesmo com um dólar caro? Essas perguntas parecem meio que desconexas, aleatórias, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas são sintomas de um mesmo problema, que é a falta de conhecimento sobre o propósito de cada uma dessas classes de ativos. E eu acredito que existem 4 classes de ativos que precisam estar em sua carteira de investimentos. Qual a proporção em cada uma? Aí vai depender do seu perfil de investidor. Se você vai investir mais em renda fixa, na parte de renda variável, vai ser mais fundos imobiliários, ações, ativos lá nos Estados Unidos, ativos no exterior. Qual a proporção? Aí vai depender da sua carteira. Mas, na minha opinião, essas 4 classes precisam estar na sua carteira porque cada uma delas tem uma função essencial na sua formação de patrimônio e diversificação de investimentos no longo prazo, tá? Guarda essa informação e segue assistindo esse vídeo até o final para você entender o propósito de cada uma delas, que é o que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Primeiro eu preciso falar sobre a renda fixa, tá? Uma classe de ativos importantíssima e que muita gente vem negligenciando nos últimos meses, nos últimos anos por conta da queda da taxa Selic. Mas ela é essencial quando você pensa nos seus investimentos em renda fixa. Você deveria entender que é essencial que uma parte da sua carteira esteja investido em ativos que têm baixo risco e alta liquidez, tá? Para quê? Para você correr menos riscos, para você não ter tanta volatilidade de preço e poder vender eles a qualquer momento, que seria então a liquidez. O principal propósito ao investir na renda fixa, o que você busca, deveria buscar, é a segurança. É aquela parte do seu portfólio, aquela parte da sua carteira, do seu patrimônio, que está segura, que no momento de crise vai tudo cair, mas ela vai ficar lá tranquila, vai ser o que vai segurar a tua carteira, vai dar aquela desbalanceada para cima, vai funcionar inclusive como uma oportunidade para você vender uma parte dela e ir cobrindo aqueles outros ativos que caíram um pouco mais, mas é o que vai dar aquela segurança na sua carteira. Óbvio, no momento de alta, ela vai dar também aquela segurada para baixo, mas isso é muito importante na formação de um patrimônio com foco no longo prazo. Tem uma parte da carteira em ativos muito seguros e com muita liquidez, facilidade para comprar e vender a qualquer momento sem ter perdas financeiras, tá? Então o principal objetivo é a segurança e o objetivo adicional ou secundário que você pode ter com investimento em renda fixa é valorização. Não se engane, tá? Por mais que a taxa Selic esteja em baixa, tá hoje na casa de 4,25%, ainda assim, existe um fator de marcação a mercado, que eu não vou explicar tecnicamente agora, mas o que você precisa entender é que existem alguns ativos, como Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, que podem ter ganhos muito acima da média, se você souber como operá-los da maneira correta, tá? Saber o momento de entrar e saber o momento de sair. Uma parte do seu patrimônio, você pode inclusive ter altíssimas valorizações mesmo na renda fixa, tá? Valorizações podem chegar no intervalo de 12 meses até mais de 50%, tá? Isso é atípico, mas pode acontecer sim. Então é importante que você guarde essa informação. O principal objetivo é segurança, mas você pode ter também valorização e ela funciona como uma reserva de oportunidade acidental. Eu sou daqueles caras que não acreditam em reserva de oportunidade. Aquela coisa que tipo, não, você vai saber qual o melhor momento para poder investir, então guarda lá naquele fundo daí para poder comprar quando tudo cair. Isso daí eu não acredito, mas o que eu acredito é você ter uma carteira diversificada com a parte dela investida na renda fixa, em ativos de altíssima liquidez, para que quando tudo cair na renda variável, a tua parte de renda fixa vai desbalancear para cima e a parte de renda variável vai desbalancear para baixo. Então quando isso acontece,
A tua alocação te mostra, olha, está na hora de vender uma parte da renda fixa para investir na renda variável, porque assim você vai vender aquilo que ou subiu mais ou que caiu menos para comprar daquilo que caiu mais e balancear a sua carteira sempre comprando barato. Então, a parte do seu investimento em renda fixa, ela tem essas três funções. A principal, segurança, mas também pode te dar valorização e ainda cria para você uma reserva de oportunidade acidental. Para falar sobre renda variável, eu queria falar sobre a segunda classe de ativos que você precisa ter na sua carteira, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles servem como uma exposição ao mercado imobiliário. É uma maneira super simples, barata, com custos baixíssimos para você investir no mercado imobiliário em vez de estar comprando imóveis. Tem valores muito altos, pouca liquidez, você pode comprar, vender um imóvel de um dia para o outro, né? Assim que funciona, leva semanas até meses para você fazer essa venda. Então, fundos imobiliários, eles têm essa função de se expor ao mercado imobiliário com muito mais simplicidade e custos mais baixos. Mas o principal propósito desse investimento é gerar renda mensal para você. Essa renda mensal, mesmo que você ainda não esteja utilizando essa renda para os seus próprios gastos, você está reinvestindo, que está no momento de acumulação, de formação do seu patrimônio, ela é essencial para juntar com seus aportes que você faz todos os meses, aquele parcela do seu salário que você investe todos os meses, você junta eles e fica mais fácil de você fazer rebalanceamentos na sua carteira, tá? Então, fundos imobiliários, você tem exposição ao mercado imobiliário, ele gera renda mensal para você, são isentos de imposto de renda e tudo indica que mesmo com a reforma tributária, esses rendimentos vão continuar isentos do imposto de renda, então isso daí dá ainda mais valor para essa classe de ativos e também tem como uma possibilidade mais de longo prazo a valorização patrimonial. Se você investe em bons fundos imobiliários, que tem bons imóveis, a tendência histórica do mercado imobiliário é valorização. Então, com o passar do tempo, se você escolhe bons fundos imobiliários, você também pode ter ativos, pode ter fundos que vão se valorizar ao longo do tempo. Então, além deles irem pagando renda mensal para você, essa renda pode ir aumentando mês a mês, ou pelo menos ano a ano, com a correção da inflação, ainda assim o patrimônio pode crescer. Então, você pode ter mais renda e mais valorização patrimonial, apesar de que eles são menos voláteis do que as ações, ou seja, a variação do preço dos fundos imobiliários, mesmo sendo um ativo de renda variável, é menor do que as ações, então são bons ativos também para começar e para fazer essa transição entre renda fixa e renda variável, tá? Então você precisa ter em sua carteira fundos imobiliários. A terceira classe de ativos que eu acredito que você precisa ter em sua carteira são ações aqui no Brasil, tá? E quando eu falo em investir em ações, muitas vezes as pessoas se esquecem que por trás das ações o que tem são empresas de fato. Empresas que dão lucro, que se endividam, então você tem que levar em conta em relação ao endividamento, que às vezes estão envolvidos em problemas, envolvidos em escândalos, em corrupção e outras não. São sem rolos evidentes, todas redondinhas, todas bonitinhas, lucrativas, com dívida controlada. Então, quando você investe em ações, você tem que olhar para as empresas, na verdade, e escolher boas empresas para investir. Quando você está no momento de formação patrimonial, você ainda é jovem, ou mesmo que você tenha mais idade, mas ainda não está no momento ainda de viver de renda, de se aposentar, eu recomendo até que você invista em boas empresas, independente se ela é de crescimento, se ela é uma boa pagadora de dividendos, sem um foco específico. Se aquela empresa é boa, é uma empresa lucrativa, com dívida controlada, toda redondinha, é esse tipo de investimento que você deve fazer, tá? E o principal propósito ao investir em ações é o quê? É assumir mais risco, ou seja, você sabe que aquele mercado é um mercado mais arriscado, que pode ter variações de preços muito maiores, tanto para cima, o que é ótimo, quanto para baixo, o que pode assustar muita gente, mas se expor a mais riscos em busca de quê? De mais valorização, de um maior crescimento patrimonial. Então, aquela parcela do seu investimento que vai potencializar os seus retornos, que vai potencializar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Então, essa é a principal função do seu investimento em ações. Claro que, como um propósito secundário, vamos dizer assim, existem também o pagamento de dividendos. São maravilhosos, são ótimos, mas como eu te falei, para mim, o mais importante é você investir em boas empresas, porque boas empresas, no longo prazo, elas tendem a se valorizar. Se elas pagarem ótimos dividendos já desde agora, beleza. Se elas forem pagar esses dividendos mais lá na frente, tudo bem. Você só precisa deles lá na frente. A grande sacada dessa classe de ativos é o quê? É fazer com que seu patrimônio cresça. É fazer com que seu patrimônio se valorize, assumindo um pouco mais de riscos. Então, esse, no final das contas, é o principal objetivo do investimento em ações aqui no Brasil.
E chegamos à quarta e última classe de ativos que nos últimos anos tem sido falada bastante, que são o quê? Os investimentos no exterior, os ativos lá nos Estados Unidos. Esse é o principal mercado do mundo. Hoje em dia ainda pouquíssimas pessoas investem diretamente no exterior, mas já tem se falado bastante, várias pessoas, vários alunos meus já investem diretamente no exterior. E aqui a grande sacada é que é na boa, é investir nas melhores empresas do mundo, ponto. Por quê? Porque o mercado americano não só é o maior, como é o melhor do mundo. As melhores empresas do mundo estão lá. Não só as empresas de tecnologia como Google, Facebook, Amazon, Apple, mas também aquelas grandes empresas que você conhece pelos produtos como Johnson & Johnson, os grandes bancos como JP Morgan, empresas de tecnologia de uma maneira geral, basicamente todas aquelas marcas que você conhece, Coca-Cola, Pepsi, elas estão lá no mercado americano. Então, ao investir diretamente lá, você está investindo nas melhores empresas do mundo. O principal objetivo aqui, no final das contas, são dois que têm importâncias iguais, que é o quê? Diversificação, você ter acesso ao melhor mercado do mundo, você vai estar diversificando ainda mais seu patrimônio, investindo em ativos de muita qualidade, mas também proteção, que talvez seja o ponto mais importante. Eles são igualmente, diversificação e proteção, são igualmente importantes, mas a proteção, para quem mora aqui no Brasil, talvez seja até mais importante. Por quê? Porque ao investir uma parte do seu patrimônio diretamente no exterior, você está se protegendo da desvalorização do real. E cá entre nós, isso é a tendência histórica. Você para pensar, para olhar para o passado, dá para você inferir algumas coisas sobre o futuro, tá? Apesar de não ser garantido, a gente sabe que nos últimos 10 anos, o dólar saiu de menos de R$2 para mais de R$5. Então, nossa moeda desvalorizou muito em relação ao dólar. E como a inflação americana é menor do que a inflação brasileira, a tendência é que ela continue se desvalorizando, que o real continue se desvalorizando cada vez mais em relação ao dólar. Pode no curto prazo variar um pouquinho, mas no longo prazo a tendência é de subida. Então é importante que uma parte do seu patrimônio esteja dolarizado, não só dolarizado pela proteção, mas também pela diversificação. Olhando também para os últimos 10 anos, a Bolsa Americana nos últimos 10 anos, ela subiu mais de 200%, enquanto a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, ele subiu um pouquinho mais de 100%. Ótimas rentabilidades em ambos os casos, mas o mercado americano não só se valorizou mais, como a moeda americana também se valorizou mais. Quando você junta esses dois fatores, dá uma baita de uma diferença no seu patrimônio, por isso que uma parte do seu patrimônio também precisa estar investido diretamente no exterior e como um bônus, você ainda passa a receber dividendos em dólar. Por conta disso, a minha carteira ideal de investimentos, tá? Que fique bem claro, isso é a minha carteira, para o meu perfil de investidor, com o meu nível de conhecimento, com a minha tolerância a riscos, que é bem maior do que a média, a minha carteira ideal ela ficaria exatamente assim: 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações no Brasil e 25% em ativos no exterior. Qual a melhor proporção para você? Só você pode definir. Tá? Essa não é uma proporção ótima, ideal, que funciona para todo mundo. Ela funciona para mim, mas para pensar, é uma carteira que tem 25% de renda fixa e 75% de renda variável. Isso pode ser muito arriscado para muita gente. Pessoas com perfil moderado talvez precisassem ficar com, 50% na renda fixa e 50% na renda variável, dividido entre 20% em fundos imobiliários, 20% em ações e 10% em ativos no exterior. E aí vai depender do seu perfil, mas o mais importante que você precisa internalizar nessa aula, nesse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, é o quê? Que você precisa ter essas 4 classes de ativos. E talvez você já tenha algum conhecimento para investir em renda fixa, talvez você já invista em fundos imobiliários, invista também em ações, mas não tem nenhum conhecimento para investir diretamente no exterior. E por conta disso, eu preparei um workshop 100% online, 100% gratuito, tá? Gratuito de verdade, sem pegadinhas, para mostrar como investir lá no ZEWA, tá? Lá nos Estados Unidos, mostrar como você pode investir diretamente no exterior para diversificar e proteger o seu patrimônio e ainda receber dividendos em dólar. Se isso é algo que você quer muito saber, quer ter acesso a esse conteúdo, o link está aparecendo aqui embaixo, tá? sociedademilionaria.com/como-investir-no-exterior.
Se não precisa decorar, esse link também está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Eu recomendo muito que você acesse esse link e reserve a sua vaga para poder saber mais sobre como dar os seus primeiros passos. Eu garanto a você que após essa aula, após esse workshop, você vai saber claramente como dar os seus primeiros passos para investir diretamente no exterior, tá? É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!